Muito bem, graças a Deus, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor Jonas Sérvio, começa mais uma edição do programa Viva em Cristo. E nessa hora eu quero te cumprimentar, eu te saúdo com a paz do Senhor Jesus, que haja a paz do Senhor Jesus sobre a tua vida. Amém? Daqui a pouquinho, o Pastor Jonas vai trazer uma breve ministração da palavra do Senhor. E com certeza nós seremos ministrados e edificados através da sua palavra, que é poderosa, que é maravilhosa, que é gloriosa. Amém? Eu quero te convidar a estar conosco em uma de nossas reuniões ali na Igreja Viva em Cristo. Sexta-feira, às 19h30, nós temos ali a Sexta-feira da Vitória, bênção de Deus sobre as nossas vidas. Sexta-feira, às 19h30. E aos domingos, o Pastor Jonas começa um pouquinho mais cedo, às 19h15, louvor, adoração, para exaltar, bendizer o nome do nosso Deus, busca do Espírito Santo de Deus, oração e a poderosa palavra do Senhor. Amém? Eu quero também te agradecer pela tua audiência. Meu muito obrigado a você que tem acompanhado as edições do programa Viva em Cristo, ok? E mais uma vez, falar para você o endereço da Igreja Viva em Cristo, Rua Carlos Alberto Braulio, número 29. É no final da Rua Monte Líbano, quando você começa ali a subir para o bairro das Brownies, você localiza ali a Igreja Viva em Cristo. Você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda para bendizer, exaltar, engrandecer o nome do Senhor, buscar de Deus uma resposta para a tua vida, um milagre, aquilo que só Deus pode fazer e Ele faz, porque Ele é poderoso para agir nas vidas de todos aqueles que o invocam, de todos aqueles que clamam o nome do Senhor. Amém? E repetindo, sexta-feira às 19h30, a Sexta-feira da Vitória. E aos domingos, às 19h15, louvor, adoração, busca ao Espírito Santo do Senhor e a poderosa palavra de Deus. Amém? E eu quero alertar você que está fora do Ajuntamento Santo, você que não tem participado das reuniões do corpo de Cristo. É muito sério, não fique de fora, dá tempo ainda, ok? Dá tempo de você voltar a congregar, seja na tua denominação ou seja em outra, mas não fique de fora, deixa o Senhor te usar, deixa o Senhor terminar tudo aquilo que Ele começou sobre a tua vida. Eu sei que as dificuldades existem, as frustrações existem, as decepções existem, mas Deus também existe. Então não fique de fora. O Senhor Jesus falou que a igreja, ela é um corpo. Ela é, o sentido da igreja não é uma pessoa isolada. O sentido da igreja é o ajuntamento, é a assembleia. Então, é importante que você não deixe de estar junto com o teu irmão. Ah, mas eu sirvo a Deus em casa. Serve sim, eu sei que serve, mas também nós precisamos servir ao Senhor no corpo. O apóstolo Paulo fala que nós precisamos discernir o corpo. Escrevendo aos Coríntios no capítulo 11, quando ele fala da ceia do Senhor, ele fala que nós precisamos discernir o corpo. Não é o pedaço de pão ali que a pessoa participa da ceia, mas o corpo, a igreja. Não é isso? Então é preciso discernir o corpo, saber que nós fazemos parte do corpo, que o Senhor vai arrebatar a igreja, corpo. Ah, pastor, mas eu não consigo congregar com pessoa A, B ou C. Mas nós precisamos congregarmos com pessoas A, B e C, porque a igreja do Senhor, ela é composta de seres humanos, ela não é composta por anjo, por seres espirituais. Nós somos seres humanos, onde tem ser humano tem problema, onde você trabalha tem problema e você tem que estar lá trabalhando, onde você estuda tem problema e você não deixa de estudar.
na tua família tem problema e você não deixa a tua família. Então, se a gente for levar por esse lado, você vai ter que se isolar, e eu também dentro de uma bolha. Então não fique de fora. Participe das reuniões, ok? Ora ao Senhor, pede direção, muda. Denominação tem um monte, mas o que você não pode é ficar de fora. Ou volte para a tua denominação, se reconcilie, e o Senhor vai terminar aquilo tudo que Ele começou na tua vida. Amém? Que o Senhor te abençoe poderosamente no nome do Senhor Jesus. Eu trouxe uma palavra abençoada para essa edição do programa Vive em Cristo de hoje, e se encontra no livro de Provérbios, no capítulo de número 23, e o versículo 18 é muito interessante. Nós vamos ler Provérbios 23, o versículo 18 diz assim, a palavra do Senhor: porque deveras há um fim bom, não será envergonhada a tua esperança. Olha que palavra maravilhosa, porque haverá, um fim bom, não será envergonhada a tua esperança. Que coisa maravilhosa quando nós olhamos para a palavra do Senhor e vemos que o Senhor, Ele sempre deseja trazer algo de bom nas nossas vidas. Tanto é verdade que Ele trouxe o próprio Filho aqui nesse mundo, em forma física, para nos resgatar dos nossos pecados e delitos. A palavra de Deus diz que todos estavam destituídos, todos pecaram e estavam destituídos da glória de Deus. Agora Deus vem e restitui novamente, através de Cristo, aquilo que Adão perdeu, aquilo que Adão desligou. O Senhor Jesus vem e religa novamente, ok? Então, Deus sempre quis fazer e dar o melhor para o ser humano. Se você for lá no princípio da criação, Ele coloca Adão e Eva, coloca no jardim do Éden, no jardim das delícias. O nome já diz tudo. Algo maravilhoso, algo que não faltava nada. Um lugar que não faltava nada, um lugar onde havia paz, havia harmonia, a presença de Deus sobre tudo. A Bíblia diz que Deus, Ele se relacionava com a sua criatura, Adão e Eva, com seus filhos, melhor dizendo, se relacionava de uma forma íntima. Na viração do dia, Deus ele se relacionava com Adão, com Eva, no sentido de proporcionar-lhes aquilo que Deus havia preparado de melhor, e inclusive a comunhão com o Senhor, acima de tudo. Adão, ele usufruía de íntima comunhão com o Senhor. E isso perdeu-se através do pecado. Mas eu não vou falar de pecado, eu vou falar do que Deus sempre quis fazer de bom. E aqui nós lemos, Salomão, ele escreve aqui Provérbios e diz que Deus, ele sempre se preocupa, por assim dizer, se é que Deus se preocupa, mas no sentido humano, para a gente poder entender, Deus sempre se preocupa em trazer aquilo que é bom para os seus filhos. Eu sei que você também, às vezes nós podemos passar por dificuldades, por adversidades, por distúrbios, por decepções, por tristezas, por frustrações. Mas a confiança em Deus e a confiança na Sua palavra, ela sempre nos dá um rumo, que Deus sempre tem o melhor para aqueles que o buscam. A nossa esperança no Senhor não vai ser envergonhada. É o que nós lemos aqui. A nossa fé no Senhor, ela não vai ser envergonhada. Sempre vai ter um desfecho bom da parte de Deus. Sempre vai ter um desfecho favorável da parte de Deus.
O apóstolo Paulo diz, escrevendo a carta aos Romanos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, Deus, ele parece até um paradoxo, mas Deus, ele sempre se encarrega de fazer algo de bom, mesmo em meio às dificuldades. Né? Se você olhar um pouco lá atrás também, Moisés tinha que conduzir o povo de Israel para fora do Egito e havia um mar, né, o chamado Mar Vermelho, diante do povo. O faraó queria agora destruir o povo todo junto com seu exército. Do outro lado tinha umas montanhas, do outro lado deserto, e à frente tinha um mar, né, um local chamado Pihairot. E em meio a essa turbulência toda, em meio a esse caos, em meio a esse cenário de impossibilidade, Moisés invoca o Senhor e ali Deus fala para Moisés assim: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche, estenda o seu cajado sobre o mar. E Moisés obedeceu à voz de Deus, e o mar ele se abre, e o povo de Israel ele passa a pé enxuto, segundo a Bíblia, e transpõe o Mar Vermelho, chega do outro lado. Então, mesmo quando o impossível se revela, Deus também se revela como Deus do impossível. Num cenário de impossibilidade, Moisés obedeceu, invoca o Senhor e obedece à voz de Deus. Então, num cenário de impossibilidade na minha vida e na tua vida, nós precisamos invocar o Senhor, falar com o nosso Deus, contar para Ele. A Bíblia fala para a gente apresentar a Deus as nossas necessidades. Jesus, no Evangelho de Mateus, ele fala: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á. Porque qual dentre vós, homens, sendo maus, o seu filho pedindo um pão vai lhe dar pedindo um peixe vai lhe dar uma serpente, ou pedindo pão vai lhe dar uma pedra? Se vós que sois maus sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus sabe dar boas coisas àqueles que o pedem. Então, Deus ele sempre tem, né, o caráter de Deus mostra que Ele é um Deus bom, mostra que Ele é um Deus abençoador, mostra que Ele é um Deus, né, você olhando para a palavra do Senhor, você percebe que Ele é um Deus que gosta de abençoar os seus, que gosta de trazer na vida daqueles que o invocam boas coisas, boas dádivas, bem-aventuranças. Amém? Então, num cenário de impossibilidade, num cenário de adversidade, Deus também se revela com o impossível. A sua confiança no Senhor, ela não vai ser envergonhada, porque haverá um fim bom nesse negócio. Talvez hoje você enfrenta uma situação, você enfrenta um desgaste e parece que os desgastes eles vão consumindo, né, as nossas energias, a gente fica dolorido, a gente fica preocupado e a gente sente dor de cabeça e a gente fica ansioso e a gente fica triste, etc. e tal. Mas Deus está no controle de tudo. Invoque o nome do Senhor, obedeça a voz do Senhor sobre a tua vida, que com certeza o Senhor irá te assistir nesse momento. É verdade que tem coisas, situações que acontecem na nossa vida que nós simplesmente não sabemos como geri-las no âmbito natural. E vou ser sincero para você, tem coisas que simplesmente nós não conseguimos geri-las no âmbito natural. É preciso de uma intervenção de Deus, é preciso de que Deus se manifeste na nossa vida com a sua mão maravilhosa, com o seu braço forte.
Não tem jeito, tem coisas que só Deus, se Deus não fizer, ninguém faz. Mas Deus sempre faz, Deus sempre nos surpreende com a sua maravilhosa graça, com a sua bondade e com a sua resposta. Quando nós o invocamos, quando nós buscamos a sua face, quando nós declaramos que aquele problema ele pode ser difícil, pode ser até impossível, mas nós cremos num Deus maravilhoso que diz na sua palavra que a nossa confiança nele, ela não vai ser envergonhada, que a nossa confiança nele não é depositada no vazio, é depositada num Deus vivo, maravilhoso. O salmista diz o quê? Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Confiança no Senhor, Deus maravilhoso, Deus glorioso sobre a tua vida. Creia nessa palavra, creia que Deus é maravilhoso. Mas pastor Jonas, você pode se perguntar, eu tenho enfrentado uma situação complicadíssima. Situações complicadas, elas acontecem na vida de todo mundo. Todo ser humano enfrenta situações complicadas, delicadas, difíceis e até impossíveis. E nós confiamos na palavra do Senhor. Uma coisa é você enfrentar uma situação difícil, uma coisa complicada na sua vida, impossível, uma dificuldade, um desgaste, uma enfermidade, não sei, âmbito matrimonial, familiar, empresarial, âmbito da saúde, não sei. Mas uma coisa é enfrentar pela força do próprio braço, pelo entendimento que nós temos e pelo nosso conhecimento, simplesmente por si próprio. E outra coisa é enfrentarmos com o Senhor na nossa vida. Outra coisa é enfrentarmos guiados pela palavra de Deus, guiados pelo Espírito do Senhor, confiantes que o Senhor vai se levantar sobre aquela situação. Por isso eu digo aqui, sem medo de errar, confia no Senhor, clame ao Senhor, obedeça a palavra do Senhor, não demora, Deus se levanta sobre a tua causa, não demora, Deus se levanta sobre a minha causa. Ele é especialista em dar vitória para aqueles que o invocam, ele é especialista em livrar crente fiel de dificuldade. Ele livrou Daniel da boca dos leões, ele livrou os amigos de Daniel da fornalha aquecida 7 vezes mais pelo fogo. Ele livrou Mardoqueu da forca. Ele é especialista em livramento, em vitória. Ele é especialista em fazer aquilo que nós não conseguimos. Ele pode. Ele tem um jeito que nós não temos. Ele sabe agir de uma forma que nós não sabemos. Deus, ele tem, eu sempre digo isso, Deus tem o jeito dele. Nós não temos o nosso, Deus tem o dele. E o dele é sempre melhor, porque ele pode todas as coisas. Nós não podemos, mas ele pode. Nós não enxergamos, mas ele enxerga. Nós não sabemos o profundo da situação, mas ele conhece. Nós não sabemos como nos desvencilharmos daquilo, mas Deus sabe dar o escape. Ele é poderoso, ele tem como. Ah, pastor, mas é difícil. É difícil, mas para Deus não é. Por isso, ele é o Deus do impossível. E repito, ele livrou Mardoqueu da forca, estava com uma sentença. Ele livrou Daniel, repito. Ele livrou Davi do gigante. Livrou. Davi declarou isso, olha, você vem contra mim com espada, com escudo e com lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a quem tens afrontado. Então, Golias, ele pensou que ele estava afrontando simplesmente homens, um exército de homens, mas Davi traz à luz o profundo da situação. Davi fala assim, olha, o Deus de Israel, a quem tens afrontado. Então, se você entregou a sua vida para Jesus, se você tem caminhado na presença do Senhor, Deus está no controle da tua vida. Deus, ele sabe o profundo dessa situação e ele tem como vasculhar, por assim dizer,
o melhor meio de te tirar dessa situação, de dar um escape, de usar alguém ou usar alguns para te abençoar. Deus pode usar os médicos grandemente, Deus pode usar advogados, Deus pode usar familiares, Deus pode vir por intervenção divina, um sobrenatural. Ele é Deus, por isso Ele é Deus. Deus, Ele tem um jeito dele, repito. Importante é que aqui o escritor de Provérbios, ele lança para mim e para você que quando nós confiamos no Senhor, a nossa esperança nele, ela não é envergonhada. A nossa esperança nele, ela não é algo que não vai ter resultado. Uma hora, Deus se levanta para ministrar sobre a nossa vida. Uma hora Deus se levanta para nos dar a vitória. Uma hora o Senhor se levanta e te exalta, para o nome dele ser exaltado e para o nome dele ser glorificado através da tua vida. Recebe essa palavra no teu coração. Recebe essa palavra de Deus sobre a tua vida. Respire fundo, levanta a cabeça, continua a tua jornada. Eu sei que às vezes é difícil, desanima, você desanima, eu desanimo, todo mundo desanima, mas o Senhor nos coloca de pé, o Senhor nos reanima, o Senhor nos vivifica naquilo que nós precisamos, o Senhor nos dá bom ânimo, o Senhor faz com que, o Senhor Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições, mas para termos o quê? Bom ânimo, porque o Senhor tem como vencer essa situação, o Senhor tem como vencer os obstáculos que se levantam contra a nossa vida. Nós às vezes sequer imaginamos como nós vamos fazer em determinadas situações, mas Deus sabe o jeito certinho que Ele vai fazer para nos livrar disso que às vezes nos coloca para baixo, nos faz sofrer, nos faz chorar, nos faz ficar até depressivos e cabisbaixos e tristes, e porque o ser humano é assim, mas Deus tem o jeito, a fórmula, o meio de nos colocar de pé a cada dia na presença dEle. Portanto, conforme eu disse, repito, respire fundo, levante a cabeça, olhe para Jesus. Os problemas estão aí, mas olhe para Jesus. E eu me lembro do rei Josafá. Eu já falei isso aqui em uma edição, eu não posso ficar repetindo, mas é de Deus para a nossa vida. O rei Josafá estava cercado e ele vai buscar o Senhor. E tem uma verdade aqui, quando nós nos vemos em situações difíceis, o que fazer? Busca o Senhor. E ele buscou o Senhor, ajuntou os sacerdotes, anciãos, o povo, e falou assim: nós vamos nos consagrar ao Senhor. E ele ora ao Senhor e fala: Senhor, o inimigo se levantou, e se levantou em grande número. E é verdade, Senhor, que em nós mesmos, nós não temos força contra essa grande multidão que se levantou contra nós. Porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Dali a pouco, Deus se levanta. Eu não falei aqui? Uma hora Deus se levanta e entra na tua situação, e aquilo que era impossível para você, Deus vai agir de uma forma maravilhosa. E Deus se levanta e usa um sacerdote que também era profeta, um levita que também era profeta, e fala: Josafá, nesta peleja não terás que pelejar, pois esta peleja não é vossa, senão minha, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Então, quem sabe Deus já não tomou essa briga, já não comprou a tua briga, por assim dizer. Quem sabe Deus já não comprou a tua briga? Você não vai precisar fazer mais nada, porque tem coisa que nós não temos que fazer. É obedecer a Deus e esperar o milagre. Foi o que Josafá fez, o que ele podia fazer, ele fez. Ele buscou a Deus, orou, se consagrou. Não dava para ele enfrentar a fúria do inimigo, mas Deus se levantou
E a Bíblia diz que Josafá prevaleceu, porque Deus colocou uma confusão no inimigo e eles mesmos se destruíram. Amém? Então, recebe essa palavra. Deus é poderoso para agir na tua vida maravilhosamente, milagrosamente, tremendamente, poderosamente sobre a tua vida. Amém? O pastor Jonas Sérvio vai orar, mas antes eu quero te convidar a estar conosco ali na Igreja Viva em Cristo, Rua Carlos Alberto Braune, número 29, final da Rua Monte Líbano, começando a subir para o bairro das Brownes. Sexta-feira, toda sexta às 19h30, é a sexta-feira da vitória, é palavra de Deus, louvor, adoração e palavra de Deus, oração, porque nós precisamos disso, nós precisamos de movimento, nós precisamos do agir de Deus na nossa vida através da sua palavra poderosa, através da nossa adoração. Amém? O pastor Jonas não vai com a maioria, eu vou pela palavra, ok? Nós precisamos da palavra. Jesus falou assim: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Primeiro, para conhecer o poder de Deus, tem que passar pelas Escrituras, ok? Então, sexta-feira às 19h30 é a sexta-feira da vitória. E aos domingos, às 7h15, é louvor, adoração, palavra de Deus abençoadora sobre cada um de nós. Você é meu convidado, você é minha convidada, no nome de Jesus. Oremos. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma edição do programa Viva em Cristo. Que o Senhor possa abençoar cada amigo, irmão, irmã, cada telespectador que acredita no poder da Tua palavra. Eu não posso fazer por eles o que eles merecem e necessitam, mas o Senhor pode, porque o Senhor é o Deus do impossível. E nós lemos, ó Deus, que aqueles que têm confiança, esperança em Ti, Senhor, eles não serão envergonhados. O Senhor uma hora se levanta e dá a vitória, Pai, para todos aqueles que acreditam e pedem a Ti, Senhor, um socorro, um livramento, uma cura. O impossível às vezes bateu em sua porta, mas o Senhor é o Deus do impossível. Só possa abençoar o Brasil, passar essa pandemia, Senhor, de uma vez por todas, abençoar o estado do Rio de Janeiro, abençoar Nova Friburgo, abençoar as autoridades constituídas, abençoar a Tua igreja, o Teu povo, Senhor, o Teu corpo aqui na terra, para que o Senhor possa, meu Pai, ser exaltado e glorificado através da Tua igreja. Senhor, abençoa cada um mais uma vez, eu te peço e te agradeço, Senhor, no nome de Jesus. Amém? Muito bem, pastor Jonas Sérvio vai ficando por aqui. Meu muito obrigado pela tua audiência. Até uma outra oportunidade, se o Senhor assim nos permitir. Fique na paz e que Deus te abençoe.